Olá, boa noite, ouvinte da 96,7 FM, a FM Universitária. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2015, e começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. Boa noite, Valfran. Muito boa noite, Clarissa. Boa noite a todos que escutam o Educando pela FM Universitária. Diga aí, Clarissa, conta aí pra gente o que é o tema do programa de hoje. O nosso tema de hoje é gerenciamento de resíduos sólidos em Teresina. E aqui com a gente no estúdio está a professora doutora aqui da UF, Roselane Moita. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, a gente sabe que a senhora é uma estudiosa no assunto de resíduos sólidos, sobretudo aqui em Teresina, né? Conceituada, né? Tem uma tese sobre isso, né? E a gente queria comentar, eu aproveito aqui e ressalto que a senhora tem uma investigação sobre contabilidade ambiental no estudo sobre o modelo de gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil em Teresina, um dos seus trabalhos, né? Tem uma reflexão sobre planejamento e crise urbana no Brasil, também uma contribuição da senhora. Temos aqui também uma investigação sobre gerenciamento e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos em Teresina, né? Então, professora, a senhora é mais do que capacitada para nos deleitar com esse conteúdo sobre resíduos sólidos, né? E a gente aproveita a fazer a primeira pergunta, né? E a senhora esteja à vontade para descrever, né, aquilo que vai nos enriquecer. A gente lembra que esse programa é para esclarecimento, um debate que a gente possa levar também a fomentar discussões sobre esse assunto, né? Então, eu queria perguntar sobre essa dissertação, sobre esses trabalhos que a senhora vem fazendo, essa investigação do gerenciamento de reciclagem aqui em Teresina, dos resíduos sólidos, sobre a construção civil, que também a gente acabou de comentar, aquilo que implica ser feito ou não, né? Qual a sua visão sobre isso? Fale um pouco sobre esses dados, o que envolve, o que está acontecendo, quais os resultados que a gente pode, de repente, observar sobre isso e as causas que fazem isso acontecer de maneira inadequada, se isso está de maneira inadequada. Bem, boa noite aos ouvintes. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar mais uma vez aqui na rádio. É sempre um prazer. Bem, a gente está estudando e está aprendendo, né? Um pouquinho a cidade ensina para a gente, a partir da problemática, a gente acaba aprendendo um pouco com a cidade, enfim. Mas, assim, o que a gente tem observado nos últimos anos é que, embora a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, tenha representado um marco legal importante, uma conquista importante no marco legal brasileiro, nós ainda estamos distantes de solucionar os problemas das cidades, né? Em especial em Teresina, que é uma capital com desenvolvimento econômico incipiente, mas que a cidade conseguiu aumentar a sua capacidade de consumo nos últimos anos, né? E quando a gente fala em crescimento de consumo, aumenta também os problemas relativos à produção exacerbada de resíduos sólidos, né? Então, ao longo desses anos, nós temos constatado, né, que, primeiramente falando em relação à reciclagem, né, porque a minha principal curiosidade era compreender o porquê que a cidade de Teresina não promovia a reciclagem dos seus resíduos, né? Nós vendemos toneladas de lixo mês, né, para outros estados, e eu tinha curiosidade de saber por que nós não conseguíamos fazer a reciclagem desse lixo aqui na cidade de Teresina, né? E veio a constatação de que nós precisamos ainda melhorar o nosso sistema de limpeza pública para que a gente possa separar adequadamente os resíduos daquilo que pode ser reciclado, daquilo que não é reciclado. E precisa ainda haver uma conscientização maior por parte da população, né, que a gente vem percebendo o crescimento, o desenvolvimento, mas ainda não está dentro do adequado. Quantos condomínios, né, de apartamentos e de casas a gente tem na cidade e que ainda não faz a separação do seu lixo, enfim. A gente conseguiu também, com a pesquisa, identificar a cadeia produtiva de lixo, né, em todos os atores sociais envolvidos, inclusive conseguimos identificar o perfil do catador de lixo e diferenciar o perfil do catador de lixo do aterro,
né, controlado, e do catador de lixo do centro de Teresina, que são os dois principais ambientes onde a gente percebe a presença muito forte dessas pessoas, né, que impacta visualmente, até pelas condições em que essas pessoas trabalham, né, condições precárias, insalubres. Mas a gente conseguiu fazer também, distinguir o perfil, né, desses catadores de lixo na cidade, os principais pontos de coleta, né, de disposição desses resíduos. Enfim, a pesquisa é bem interessante e nos levou também à curiosidade, logo em seguida, de identificarmos uma problemática, né, que a gente estava observando na cidade com o desenvolvimento do Programa de Aceleração do Crescimento dos resíduos de construção civil. Né? Via muito na mídia as construtoras divulgando que estavam fazendo a reciclagem de resíduos de construção civil, e a gente sabe que não é uma reciclagem tão barata, né? E tão simples de se fazer, até porque se o município não oferece as condições adequadas para se fazer o básico, né, que é a reciclagem dos resíduos domésticos, quanto mais da construção civil, né? E a constatação foi de que realmente a gente está muito longe ainda de promover a reciclagem desse tipo de resíduo, né, de construção civil, que na maioria das vezes trata-se de uma estratégia de marketing, na verdade, das empresas, das construtoras, mais do que necessariamente um trabalho de responsabilidade social, de respeito ao meio ambiente. Como você falou, para todo esse projeto funcionar, precisa da ajuda da população. De que forma a gente pode incentivar a população a contribuir nesse processo? Esse trabalho que vocês estão fazendo de levar informação, ele é muito importante. Eu acho que a escola tem um papel fundamental, e a política de educação ambiental, a política nacional, ela prevê, né, que todos os níveis de ensino devem trabalhar isso, né, desde a educação infantil à educação superior. Se a gente for analisar, há alguns anos atrás, na minha época mesmo, a gente não via isso nas escolas, na educação infantil. Hoje a gente já percebe tanto as instituições públicas quanto privadas promovendo esse trabalho de conscientização com as crianças, né, porque é o futuro, realmente são as pessoas que precisam ter essa consciência para cuidar das gerações futuras, porque nós não estamos cuidando bem, né? Eu mesma ministro a disciplina de contabilidade ambiental na universidade, e a gente percebe, né, essa preocupação já do Ministério da Educação em colocar essas disciplinas em todos os cursos de graduação, né? Isso é muito importante. A consciência faz com que as pessoas exijam o cumprimento dos seus direitos enquanto cidadãos, né? Cobrar o poder público das obrigações que tem para com a cidade. Eu aproveito aqui para questionar quais são as maiores dificuldades, professora, que o Estado, né, e a população têm em gerenciar esses resíduos sólidos, né? Qual é a dificuldade maior hoje aqui no estado do Piauí, Teresina? O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, capitaneado aí pelo governo federal, coloca, né, como opção para os municípios um modelo ideal de gestão, de gerenciamento dos resíduos sólidos, desde a sua geração ao acondicionamento, tratamento e destinação final. No caso específico de Teresina, a gente tem uma dificuldade de ordem administrativa, infraestrutural, inclusive financeira, né? É o que a gente percebe nesses anos de estudo. Não existe pessoal qualificado tecnicamente para lidar com determinadas questões. Ainda existem muitos conflitos que geram constrangimentos interinstitucionais, né, em relação à GESPISA, enfim, né, Prefeitura Municipal, Estado, né, e eu acho que o tempo e a população mais consciente, né, provocando uma discussão mais séria, é que a gente vai conseguir avançar no sentido de melhorar o sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos na cidade. Em alguns lugares daqui da cidade a gente percebe pontos de coleta seletiva do lixo. Na sua percepção, eles são suficientes para toda a população, e se eles são efetivos? Olha, infelizmente não. Houve esse avanço desde, acho que 2006, iniciou essa discussão a nível de município, né, com uma campanha que foi lançada pelo munícipe, né, pelo prefeito à época,
E houve uma ampla divulgação da coleta seletiva, mas a coleta seletiva em si, ela ainda não foi implantada da forma que pudesse dar um retorno efetivo à cidade, né? Esses pontos de coleta, eles são insuficientes, eles não atendem a toda a população, somente a alguns bairros. E esse tipo de coleta, que existe a coleta porta a porta, existe o ponto de entrega, que é esse que está vigorando aqui em Teresina. Se a gente for analisar os municípios que já trabalham com a coleta seletiva, eles começaram com coleta porta a porta, porque a gente sabe que é necessário uma conscientização das pessoas. Então, para a gente instituir pontos de coleta, é preciso que a população já esteja bem organizada, disciplinada, no sentido de fazer a separação dentro de casa do que é reciclado, do que não é, e nós ainda não chegamos nesse nível, né? Então, era preciso realmente uma política mais enérgica por conta do município, de exigir a separação nas unidades domiciliares e a coleta fosse praticada porta a porta. Mas a gente sabe que isso requer um custo e que provavelmente o município não esteja disposto a arcar nesse momento. Professor, eu aproveito, a gente sabe que essa parte da coleta seletiva ela é fundamental não só por uma questão de organização social, mas também pela condição de saúde, né? A gente percebe que não tem um cuidado, não é incentivado. Eu aproveito que uma das suas investigações a senhora coloca que é preciso que o poder público possa tomar parte disso, ajudar a gerenciar ou dar início, né, ou dar o pontapé, fazer com caminhar isso. Mas eu queria aproveitar aqui a sua vinda ao Educan, né, e aí a gente comentava que tem um problema seríssimo sobre isso. Primeiro porque aonde vai os resíduos nossos que são produzidos? Aonde estão, né? E depois, que lugar é esse que a gente tem para os nossos resíduos? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco qual é a diferença de aterro sanitário, né, de lixão, porque nós temos um lixão, na verdade, né? Ainda tem aí as leis que regem os resíduos, que a senhora também é citada e contribuiu, a gente coloca logo isso, é uma das que ajudaram a pensar sobre isso. Então, fale um pouco sobre isso, sobre qual é a diferença e por que Teresina ainda é um lixão, digamos, por assim dizer. Bem, no início da pesquisa, eu lembro das minhas primeiras visitas ao aterro controlado da cidade, que a gente tem uma placa bem grande, aterro sanitário, né? As minhas primeiras visitas aconteceram... Isso é verdade, professora? Não, infelizmente. Mas eu acho que a gente está caminhando, assim. A gente precisa ter um pouco de paciência nesse sentido. Eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que enquanto pesquisadora a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que as coisas podem melhorar, né? E a gente estuda exatamente para isso, né? Para também levar esse otimismo para os nossos alunos. E, enfim, para que nós nos tornemos cidadãos melhores, né? E em 2006, quando eu comecei minha pesquisa, as primeiras visitas que eu fiz realmente eram um lixão, a céu aberto. Eu lembro que, além do material exposto, né, muito lixo exposto, havia a presença de muitos vetores, ratos, todo tipo de inseto, urubu, enfim, né? E o lixão, visivelmente, né? Você via o lixo realmente era visível. No aterro, a diferença entre aterro controlado, aterro sanitário e lixão é exatamente a organização do espaço, né? Em 2006, quando a gente começou, realmente era um lixão a céu aberto. Hoje, se você for no aterro, a gente já pode chamar ele de aterro controlado, porque você não vê mais o lixo, ele recebe uma cobertura vegetal, né? Então, você visivelmente você não consegue mais ver o lixo exposto, né? E a gente já viu algumas melhorias em relação à estrutura, né? Um tratamento de biogás, uma lagoa para tratamento de lixiviado, que é aquela água que escorre, né? Recebeu alguns anos atrás uma cobertura de geomanta, que antes o solo não tinha essa proteção, porque a gente sabe que o lixo também contamina o lençol freático, né? E não existia essa proteção do solo. Se eu lhe
disser que o nosso aterro possui essa proteção de 100%, eu estaria mentindo, não tem, mas já houve uma iniciativa no sentido de fazer a colocação em boa parte do espaço. E no início também, o lixo hospitalar, ele era depositado conjuntamente do lixo doméstico, né? Então, realmente, era uma situação muito difícil e principalmente porque existia a presença de pessoas catando, né? Fazendo a catação, a coleta do lixo lá dentro do aterro. Hoje a gente já sabe que o espaço do lixo hospitalar não é mais o mesmo do lixo, enfim. Para ele se tornar um aterro sanitário, então hoje a gente tem um aterro controlado, tá? Para ele se tornar um aterro sanitário não recebe resíduos, né? Materiais que não são passíveis de reciclagem, tá? O nosso aterro é considerado controlado porque ele recebe todo tipo de material, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado. Por que ele recebe? Porque não existe a coleta seletiva implantada na cidade de Teresina ainda, né? Essa em breves linhas, a diferença. A partir de hoje, a gente tem um novo integrante na equipe do Educando Consciências, o André Santos, que vai ficar responsável por um novo quadro chamado Papo Consciente. Boa noite, André. Explica para o nosso ouvinte como é que vai ser esse papo. Bem, boa noite Clarissa, boa noite a você que acompanha o programa Educando Consciências. Pois é, Clarissa, estreia hoje o quadro Papo Consciente, que vai trazer toda sexta-feira entrevista com pessoas e com profissionais para abordar sobre o tema falado no programa. E o nosso objetivo é sempre promover um debate que conscientize o ouvinte do nosso programa sobre sustentabilidade, educação, cultura e muito mais. E como o programa de hoje é sobre resíduos sólidos, as nossas entrevistas de hoje serão sobre esse assunto, sobre os resíduos sólidos, mais especificamente dos serviços de saúde. Nós conversamos com o secretário estadual do Meio Ambiente, Ziza Carvalho, e com o especialista em gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, Felipe Melo. Nós conversamos com o Felipe Melo, que, como eu disse, é especialista em gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e nós perguntamos para ele, mais especificamente, para que ele explique para o nosso ouvinte o que são os resíduos sólidos e como eles são classificados. E a resposta você vai ouvir agora. Acho que o Piauí, creio que seja o último estado da federação que ainda não se adequou à Lei 12.305. Nós temos hoje Teresina e Picos como municípios que já se adequaram à legislação com relação ao resíduo hospitalar. Aí você me pergunta, e os outros 222 municípios? Eu estou também esperando que a consciência do gestor, até porque a legislação obriga a fazer isso, que dentro em breve eles também se adequem, né? É um processo lento, é um processo educativo, né? Você sabe disso que tudo acontece no Brasil quando dói no bolso, né? E agora parece-me que está se fazendo uma fiscalização mais adequada. Para nós durante a nossa entrevista, nós falamos com ele também sobre os resíduos sólidos e ele nos disse que os resíduos sólidos é de responsabilidade do município. E nós perguntamos para ele qual seria a função da Secretaria Estadual de Meio Ambiente junto às cidades. E nós vamos ouvir agora a resposta do secretário estadual de Meio Ambiente, Ziza Carvalho. Na verdade, o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil é de competência municipal. Cada município, cada cidade deve ter um plano municipal de gerenciamento desses resíduos. Agora, é bem verdade que os municípios do Piauí não possuem capacidade nem técnica, nem financeira de cumprirem com as exigências que a lei federal que traçou o Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ela obriga. O papel do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, é de fazer a devida fiscalização e, eventualmente, a aplicação de multas e a correção do que está fora da legislação, do que a legislação federal exige. Qual a importância que elas têm dado ao acondicionamento do lixo hospitalar? Vamos ouvir a resposta. Sem dúvida, houve um avanço
isso porque, tanto por parte da legislação federal, que exige e fixa prazo para que os municípios se adequem suas legislações e suas práticas de coleta de gerenciamento de resíduos sólidos, como o próprio Ministério Público tem sido muito atuante e cobrado muito. O secretário estadual de Meio Ambiente, nós ouvimos aí o secretário estadual de Meio Ambiente, o Ziza Carvalho, e ele disse que houve um avanço no acondicionamento adequado dos resíduos de serviço de saúde nos municípios do Piauí. E eu queria passar essa pergunta para a professora Roselane Moita. Se na sua visão você também tem percebido isso, que houve um avanço no acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde em todo o estado do Piauí, houve realmente esse avanço ou o estado ainda está parado com relação ao acondicionamento do lixo hospitalar? Eu não diria um avanço, mas nós começamos a atender o que diz a legislação, né? Na realidade, não só da saúde, mas os grandes geradores, né? Porque a política nacional de resíduos sólidos, ela trata dessa questão da responsabilidade compartilhada. A responsabilidade da destinação final dos resíduos sólidos é do município, mas os grandes geradores, eles também devem participar nesse processo de acondicionamento, tratamento e destinação final. Essa é a grande discussão da lei e a grande dificuldade que os municípios vêm enfrentando, né, para colocar em prática a lei. Então, a prefeitura já está obrigando os grandes geradores a fazer esse tratamento, acondicionamento e disposição final, inclusive os agentes de saúde. Nós já percebemos a presença de algumas empresas especializadas aqui no estado do Piauí, prestando esse serviço para alguns hospitais. A gente ainda não tem uma boa cobertura desse serviço, mas a gente já consegue perceber algumas iniciativas nesse sentido, né? Assim como outras áreas, outras atividades, como as faculdades, as grandes empresas, os comerciantes, né, que também precisam dar conta dessa responsabilidade compartilhada. Okay? Essa foi a opinião da professora, nossa entrevistada de hoje, Roselane Moita, e esse foi o quadro Papo Consciente dessa sexta-feira. Eu volto com Clarissa e Valfran. Muito obrigado aí, André. É uma contribuição a mais, né, para o nosso programa, e a gente espera que nos próximos a gente tenha mais enriquecimento como esse. Eu aproveito agora, professora Roselane Moita Pierotti, né? A gente comentando e vendo assim essa parte do meio ambiente em Teresina, falamos um pouco da construção, até o que foi levantado pelas autoridades aqui pertinentes. A gente imaginou que tem muita coisa a se falar ainda, né? Tem muita coisa a dizer, né? É verdade. Mas parafraseando aqui ao nosso querido professor Façanha, né? O nosso tempo não é reciclável, infelizmente a gente tem que finalizar. E eu peço à senhora que nos coloque aí, nos indique, nos eduque também enquanto educadora, né? Para a gente aproveitar e colocar para os nossos ouvintes aí do Educando Consciência a sua mensagem desse trabalho que é feito em Teresina, que precisa melhorar, naquilo que precisa ser esclarecido, né? Então é isso, o Educando Consciência fica por aqui. A gente conversa um pouco mais com a professora e você vai ver aí as suas indicativas, né? A gente dá um abraço aí para todo mundo que está ouvindo o Educando. Professora. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, olha, desenvolvimento sustentável é muito mais uma filosofia de vida. Acho que a gente tem que acreditar realmente, né? Tem que fazer parte do nosso cotidiano. Não adianta a gente ter um discurso bonito quando a gente não veste a camisa, né? Se eu falo em relação a resíduo, como é que a gente pode fazer isso na prática, no nosso dia a dia? Comprar aquilo que é estritamente necessário, né? Usar os bens duráveis, torná-los duráveis realmente, porque hoje a gente está na onda do modismo, do consumo, todo mês é um celular diferente, enfim, eu acho muito bacana as pessoas
que adotam essa questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável como filosofia de vida. Qualidade de vida, bem-estar, né? É pensar não na geração presente, mas pensar nas gerações futuras, nos seus netos, nos seus, enfim, né? Nos seus descendentes, para que a gente possa deixar um planeta melhor para que as pessoas vivam com qualidade de vida. Isso aqui é importante. É isso. Amanhã, dia 29 de agosto, é o dia da visibilidade lésbica e hoje a gente encerra o programa com um poema. Pregos. Na cruz da sociedade pregam ódio sobre nós. Religião se fez gangue. Se juntam para fazer escorrer nosso sangue. Nos condenam à morte em vida, mas ressuscitamos. Existimos, lutamos. Não vamos parar. Não fomos, somos crucificados. Todos os dias. Toda vez que uma lágrima cai, cada vez que nos condenam em nome do Pai. Enquanto Jesus cantava a paz, taparam os ouvidos, deixaram esse ensinamento para trás. O que brotou em mim não é fruto proibido, é fruto do amor, que alimenta minha alma e meu libido. Haja visto, as mesmas bocas que difamam os que amam, condenaram Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite e próxima semana a gente volta com mais Educando Consciências.